Galera, ainda não copia, por favor. Perguntar para vocês que não estavam, e aí eu vou seguir do trâmite. O Manuel mandou um zap para mim. E aí, hein? O Manuel mandou um zap para mim, dizendo que a galera do presencial não gostou de copiar muito. E não sei se foi copiar muito ou porque a aula estava mais ponderada. Aí eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente, mas não tem jeito. Vai ter que copiar alguma coisa. Tá? Não tem jeito, vou deixar para copiar menos, que algumas pessoas falaram que estava tudo na lei, e eu sei que realmente não é verdade, mas não importa, o objetivo da gente aqui é estudar. Como a nossa aula teve mais de... vai fazer na verdade teve quase 2 meses, que foi na primeira semana de dezembro e a gente está na primeira semana de fevereiro, então foram 2 meses. O que eu vou fazer? Eu vou voltar, não vou anotar nada do que a gente falou, vou fazer só um resuminho para a gente entrar no que seria licitações, porque se eu começar falando de fase de licitação, a gente não vai pegar o que a gente falou da última aula e vai ficar meio perdido. Show de bola? O que a gente bateu de papo, o que a gente conversou, o que a gente falou sobre licitações? A gente viu que licitações, na verdade, eram um procedimento administrativo. Quando a gente falou que licitações eram um procedimento administrativo, a gente definiu a diferença do que era procedimento administrativo e do que era processo. A gente viu que processo administrativo, na verdade, era um vínculo jurídico, ou seja, um vínculo existente entre a administração pública ou a própria administração pública e a administração pública e um particular, com o objetivo de ter uma decisão. E que procedimento administrativo, na verdade, era uma sequência de atos, sequências de manifestação de vontade, com o objetivo de ajudar uma decisão ou não. Como a licitação, na verdade, ela não decide nada, ela não contrata, ela não finaliza nada, a gente identificou e decidiu dentro da doutrina que licitação, na verdade, é o quê? Um procedimento administrativo, que tem por objetivo seguir etapas, sequências de atividades para que a administração pública possa o quê? Contratar. Contratar serviços, obras, compras, alienações, concessões, permissões. A regra é que sempre que ela pensa em contratar, ela tem que licitar, salvo os casos de dispensa e inexigibilidade que a gente vai estudar hoje. Show de bola? Então, licitação, um procedimento administrativo, no qual compete privativamente à União legislar sobre as normas de licitação. Normas essas, segundo a Constituição, normas gerais, o que permite aos estados, aos municípios e ao DF legislar de forma complementar. Entendendo que nessa legislação dos estados, do DF e do município, eles não vão poder criar novas modalidades, tipos de licitações. Eles vão legislar de acordo, de uma forma para adequar esse procedimento já existente. Exemplo, se o município quiser legislar sobre licitação, ele pode instituir dentro do município que a única forma de contratação é a utilização da modalidade concorrência. Ele pode fazer? Pode, mas ele não vai criar e gerar nenhuma nova modalidade de licitação. Isso trouxe um problema a nível doutrinário. Por quê? Se diz que a competência é privativa e determinou que essa competência privativa é para editar a norma geral, o nome disso deveria ser competência concorrente. Se perguntar na nossa prova dispositivo de lei, que é a regra da nossa banca, o que a gente fala? A competência para legislar sobre licitação ela é privativa. Se vier uma pergunta doutrinária segundo a doutrina, eu vou entender e posso marcar sem medo de errar, que a competência para legislar sobre licitação, ela tem natureza de ser concorrente. Justamente porque, apesar do artigo 22 ter mencionado que a competência é privativa, mas ele disse que a competência privativa é para criar norma geral. Se é norma geral, eu preciso ter em algum momento norma suplementar. Show de bola? Depois que a gente viu dentro dessa legislação, a gente viu que a licitação tem alguns objetivos. Entendendo que a atuação pública ela tem por finalidade atender a interesse público, o fato da administração pública contratar é dizer que ela vai contratar a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para ela. E se a proposta é mais vantajosa para a administração pública, o objetivo final é uma proposta mais vantajosa para a sociedade. Entendendo que o que é mais vantajoso é mais barato?
Não. Entendendo que é mais vantajoso é especificar de fato o que ela quer contratar. O que é mais vantajoso para ela é o que ela quer contratar. E ela vai especificar isso no que a gente chama de vinculação ao instrumento convocatório, que como regra a gente chamou e determinou de edital, salvo exceção da modalidade convite, não é isso? Que a gente chama de show de bola, carta convite. Entendendo que nessa vinculação ao instrumento convocatório, ela vai especificar a maneira como ela escolhe o seu vencedor, chamando isso de julgamento objetivo, conhecido para a prova, no momento da prova para a gente, como tipos de licitação. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Entendendo que nesse procedimento ela tem que aplicar o quê? Igualdade de condições entre os participantes. Mas quando a gente fala de igualdade de condições entre os participantes, a gente aplica o princípio da isonomia. Entendendo que existe diferença entre as pessoas que têm o interesse de participar desse procedimento. Um exemplo são as microempresas e as pequenas empresas, no qual a legislação separou um percentualzinho para elas, para que elas possam se igualar. Outra forma também que a gente viu como igualdade de condições é a questão do sigilo das propostas, no qual ele, além de fomentar um outro princípio chamado princípio da competitividade, ele faz com que, dentro de ninguém saber quanto um ou outro sabe quanto vai oferecer de proposta, né, ele acaba trazendo igualdade de condições, porque todo mundo vai querer oferecer o que é melhor. No meu mundo perdido, na minha teoria, que na prática nada é dessa forma. Entendendo que existe o que a gente chama de formalismo procedimental. O que é esse formalismo procedimental? É dizer que já que é um procedimento licitatório e ele tem sequências, ele tem uma forma. Esse formalismo, para a nossa prova, a gente vai denominar e vai chamar de modalidades de licitação. Modalidade de licitação nada mais é a forma como vai existir um procedimento para contratar. Dizer que existe uma modalidade de concorrência é dizer que para aquela contratação vão se estabelecer regras específicas, ou seja, procedimentos específicos para contratar. Modalidades essas: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão. Tem uma última que não cai muito em prova, que ela é recente, é direcionada inicialmente para a Anatel, chamada consulta. Show de bola? Show de bola. E o que a gente começou a falar dentro dessas modalidades na última aula, e já para começar o gancho para a gente fluir? A gente viu que essas modalidades eram definidas no valor e no objeto. Definidas no valor, concorrência, tomada de preços, convite. No objeto, concurso, leilão e pregão. Aí a gente definiu e botou um parênteses no quê? A concorrência ela é definida no valor para obras e serviços de engenharia acima de 1.500.000. E para outras contratações, tá? Acima de 650.000. Mas isso não cai mais em prova. E a gente pontua também que para o consórcio público até 3 participantes, essa contagem era em dobro. E para acima de 3 participantes era em triplo. Show de bola. A gente viu isso também. Só que a gente viu que a concorrência ela tem uma especificação, tem uma observação. Além dela ser definida no valor, ela também é definida no objeto. Como assim no objeto? Existem algumas situações onde eu sou obrigado a licitar pela modalidade concorrência. A gente falou de registro de preços, não falamos? A gente falou de licitação internacional, não falou? Não falou? Falou. Agora eu estou na dúvida se a gente falou das outras modalidades. Concessão de serviços públicos, concessão de direito real de uso, empreitada de obra integral. A gente falou disso? Não, falou conflito de consórcio público. Aí falamos de registro de preços, falamos de licitação internacional. Exatamente. Lembra que eu dei o... Pode ser qualquer ente. Lembra que eu dei o exemplo de Belfor Roxo? Para limpeza de lixo. Foi um exemplo, tá? Não era... Pode ser privada também.
A regra é que consórcio público tem natureza pública, mas existe consórcio privado. Tá? Tá, então, mas a regra é consórcio público e junta, mas tem um limite de juntar? Não tem. É só a criação, basta que você tenha mais de um. Aí o valor, quando é consórcio, se for 3, né, 3 entes juntos... Ele vai dobrar o valor direcionado à contratação. Se forem mais de 3 participantes no consórcio, ele vai triplicar. E aí para aí. Três pessoas, né? Se forem 3 entidades, vai entender-se que o valor para a utilização da concorrência como natureza obrigatória vai ser para serviço e obras de engenharia acima de 3 milhões. Entendeu? Isso é uma pegadinha de prova que pode ter no valor. Normalmente não tem pergunta mais direcionada à questão de consórcio. A definição de consórcio, independente seja público ou privado, é a união de pessoas jurídicas, a fim de criação de uma nova pessoa. Show? Tá? A gente falou de empreitada integral, concessões, falamos. Galera, então vamos caminhar, vamos trabalhar com o que é importante. O que eu defini na aula passada? Que a gente primeiro ia falar tudo de concorrência, que depois eu só pontuaria as diferenças, porque ficaria mais fácil assimilar, já que a concorrência ela trata de uma universalidade no procedimento, ou seja, ela é o procedimento mais complexo, é o procedimento onde você tem mais exigência e necessidade de realizar atividade. Quando a gente fala no procedimento licitatório, na modalidade de concorrência, independentemente se ela seja no valor ou no objeto, eu vou entender e vou dizer que ela tem fases. Ela vai ser dividida em duas fases. Ela vai ser dividida numa fase que a gente chama de fase interna e vai ser dividida numa fase que a gente chama de fase externa. Quando a gente fala que ela é dividida em duas fases, eu vou dizer que ela vai ser separada em 2 grandes procedimentos. A fase interna nada mais é que a fase de preparação para que ela possa licitar. A primeira coisa que ela vai fazer antes de licitar é verificar qual é a real necessidade da contratação. É identificar pelo aquele agente público e justificar para a sociedade, ou seja, realizar um ato administrativo dizendo, eu preciso contratar. E além de dizer que ele precisa contratar, ou seja, a administração pública precisa contratar, ela precisa verificar se tem o quê? Dinheiro. E ela realiza o que a gente chama como primeira situação, dotação orçamentária. Nessa dotação orçamentária, além de verificar se ela tem especificamente dinheiro, ela tem que parar numa coisa que a gente chama de PPA, Plano Plurianual. Quando o gestor público ele para no final do ano e ele faz a projeção, ele já tem que imaginar os possíveis gastos. E dentro desses possíveis gastos, ele já verifica uma dotação orçamentária inicial. No primeiro momento, para fins de prova, isso não traz nenhuma dificuldade. Mas uma pegadinha de prova que tem, e hoje em dia ela está meio, e é jurisprudencial, e aí a gente botando um peso maior de conhecimento na nossa prova, é imaginar que a dotação orçamentária feita pelo plano plurianual, ela tem 2 momentos. Uma, o que eu sei que provavelmente eu vou arrecadar, e a outra é o que eu posso gerar para arrecadar. E o que isso pode afetar na licitação? Se eu sei mais ou menos o que eu vou arrecadar, de fato eu faço um orçamento o quê? Um orçamento, faço um plano anual rígido, faço. Se eu sei que mais ou menos eu vou arrecadar isso, então eu sei que eu posso gastar isso. Só que eu vou ter perspectiva de gerar determinadas rendas, receitas para a administração pública. O que isso pode afetar no nosso mundo da licitação? Isso pode travar uma possível licitação? O que eu quero dizer? Eu posso licitar tendo expectativa de receber para pagar o contratado, ou para licitar eu tenho que ter receita distribuída específica para contratar? A regra é que para que eu possa contratar, licitar, eu já tenho que ter receita. Porque num plano plurianual eu vejo as possíveis contratações, mas no momento que eu vejo a necessidade de contratar, que eu analiso a dotação orçamentária, eu tenho que ter o quê? Dinheiro.
ou ter dinheiro ou que essa receita já tenha sido pré-determinada. Eu não posso licitar e contratar com expectativa de algum momento gerar renda para assim poder realizar o pagamento do contratado. Se alguém viu o jornal TV, sabe que isso na prática não funciona. Mas para a nossa prova, o que a gente vai entender? Que para que eu possa realizar, no momento que eu faço essa dotação orçamentária, o que tem que se levar em conta? Tem que se levar em conta o quê? Se eu já tenho dinheiro ou se existe receita prévia, ou seja, definida para cumprir esse pagamento. Eu não posso contratar com expectativa de gerar, criar receita para cumprir obrigação. Vamos anotar isso, essa observação? Pode fazer o quadrinho, mas o que eu aconselho? Não bota a fase externa não, que eu vou escrever muita coisa aqui no meio, tá? Bota só a fase interna e a gente vai... Mas aí é do caderno de cada um. Eu botei assim. Vai entrar muita coisa aqui na fase interna ainda. Bastante coisa. Tá? Só para seguir uma sequência aqui, para ficar mais fácil, a parte definida no objeto, então acabou. Tá concorrendo. Acabou. Acabou na internacional e... Acabou, é por isso que eu perguntei. É por isso que eu perguntei. Na verdade aqui, ó. Aí agora a gente está fazendo as fases de licitação da modalidade de concorrência. A gente definiu concorrência, valor e objeto. Agora eu estou definindo como eu vou contratar, independente seja valor ou seja no objeto. Então no objeto só tem aquelas duas, como se chama? Só tem registro de preço e... Não, tem mais, é por isso que eu perguntei. Tem mais, tem concessão, tem empreitado de obras integral, tem alienação. É isso que eu perguntei, se a gente tinha falado disso ou não. Hã? Porque execução de obras, você abriu uma observação dentro de consórcio. Isso. E aí depois você, na verdade, você só pontuou registro de preço e 2 internacional. Aí acabou aí. E a parte essa. Então tem muito mais, então tem mais. Separou em licitação internacional. A execução de obras, concorrência, execução de obras é dividida em várias contratações, preço global, unitário, Não é isso não. Vamos lá, vamos definir. Você acabou aqui, ó. Concorrência definida no objeto. Você botou registro de preço. Qual a 2? E 2, licitação internacional. Então, vamos voltar tudo. Quem está em casa, desculpa, a gente vai começar de novo, tá? Escreve agora, alienação de bens. Então, corta aqui. Corta isso. Número 3. Eu queria saber, é porque a concorrência tem situações que ela fica no lugar do leilão. Essa é a primeira, já é essa a primeira. Foi isso que eu perguntei, mas todo mundo falou que eu falei, ninguém me corrigiu, ninguém falou nada. Confundiu com as coisas de empreitada global, porque realmente você fez uma observação sobre empreitada global na parte de consórcio. É porque eu aproveitei já para falar de execução de obra, que aquilo eu já não preciso falar, a gente só sinaliza. Você está falando agora concorrência e alienação de bens. Nessa questão de alienação de bens, ele como qual tipo? Calma, vamos lá. Calma. Vamos lá. Voltando, galera de casa, desculpa, tá? Concorrência definida no objeto. Quais são? Registro de preços, licitação internacional, alienações, concessão do direito real de uso e obras de empreitada integral. Ou seja, se eu estiver diante de um registro de preços, uma licitação internacional, alienações, concessões, concessão de direito real de uso ou obra de empreitada integral, a regra é que eu vou olhar para o procedimento da concorrência. Escutei isso na prova, li isso em algum lugar, procedimento licitatório que vai ser utilizado. Concorrência. O que a gente pontuou no registro de preços? A gente pontuou no registro de preços que o registro de preços ele é utilizado para ajudar a administração pública a fazer contratações periódicas no momento que ela não sabe que momento ela vai necessitar contratar. Ela realiza um procedimento licitatório no qual ela vai classificar o vencedor e no momento que ela quiser contratar, ela fica vinculada a contratar com aquele primeiro colocado. Entendendo que pode-se estipular que a atualização de preços relacionados pelo vencedor seja de 3 em 3 meses, no qual o registro de preços esse, que tem a duração de 1 ano, poderão ser prorrogados por mais 12. Entendendo que esse registro de preços tem exceção. Qual é a exceção? O pregão também pode ser aplicado ao registro de preços para a contratação de bens e serviços comuns.
E aí a gente botou uma observação, que a gente denominou de licitação carona. Normalmente, quando tem o registro de preços, às vezes ficam, na verdade é regra, se estipula o valor estimado para aquele tipo de contratação. Então vamos dizer que eu quero contratar papel durante o ano todo para o município de Caxias. Então eu vou dizer que minha média utilizada na contratação, verificando as médias anteriores, segundo a lei de responsabilidade fiscal, eu vou dizer que é de 1 milhão durante o ano todo. Só que eu não vou chegar e pagar 1 milhão e contratar já para o ano todo. Então eu vou ficar com aquele valor, ou seja, dentro da dotação orçamentária, com aquele valor disponível. E aí eu vou começando a fazer a contratação. Beleza. Só que para o município de Caxias, esse papel é para a rede de educação, somente. Aí chega a área de segurança pública, precisa contratar papel, e aí fala, poxa, a rede de ensino já tem lá uma dotação, já tem um valor para contratação. Vou licitar? Não, vou fazer uma contratação direta, porque já tem licitação, e vou buscar. O que é isso? Licitação carona, que é vedada pelo Tribunal de Contas da União. Eles não gostam disso porque eles entendem que isso estimula a fraude. Mas fraude por fraude, a gente já viu como é que é. Depois a gente caminhou para a licitação internacional. Licitação internacional é essa quando a administração pública de fato quer contratar empresas o quê? Estrangeiras. Porque existe a possibilidade de uma empresa estrangeira que tenha sede aqui no país participar do procedimento licitatório normalmente, sem problema nenhum. Dizer que existe licitação internacional é quando ela quer trazer alguém lá de fora. Se ela quer trazer alguém lá de fora, ou pessoas só de fora, serviços, compras lá de fora, ela é obrigada a fazer pela modalidade concorrência. Show. Mas, se esse órgão público ou essa entidade tiver cadastro internacional e tiver dentro das especificações da tomada de preço, também posso fazer essa licitação internacional pela modalidade tomada de preço. Uma exceção. Outra exceção. Posso fazer por convite? Posso. Desde que também tenha cadastro, beleza? E não tenha nenhum fornecedor no país. Porque se tiver fornecedor no país, eu sou obrigado a convidar esse que está aqui sitiado no país, entendendo que também tem que estar nas mesmas especificações na modalidade convite. Agora vamos caminhar e começar a aula de novo, tá? Escreve alienações. E eu perguntei, ninguém me corrigiu. O registro de preços vale por um ano, mas pode ser prorrogado por mais 12 meses. 12 meses. 12 meses. Porque Até 12 meses. Até 12 meses. Porque um ano, 12 meses é diferente, tá? Porque pode ter contagem de prazos, você pode ter 12 meses de 30 dias, 12 meses de 31 dias, aí vai depender dos dias, entendeu? Ele vale por 12 meses e mais até... Um ano, 365 dias, só que cada mês pode ter uma contagem diferente. Se você começar a contar a prorrogação de prazo de 12 meses a partir talvez de maio, pode chegar talvez no final de 12 meses ter uma contagem diferenciada, entendeu? Referente aos 365 dias. Foi? Tá? Alienações. Galera, pensei em alienar um bem, o que eu faço? Concorrência. O que é alienação? Alienação é negociar, transacionar. O que você imaginar em negociar, a gente pensa em alienar. Quando eu penso em negociar algum bem público, eu penso que eu utilizo modalidade concorrência. Só que existe exceção? Existe ou não existe? Qual é a exceção? A exceção é a modalidade leilão. Quando a administração pública ela adquire um bem por meio de uma decisão judicial, por meio de uma dação em pagamento, ou o bem ele é inservível, ou seja, não serve para nada. Exemplo, a gente está numa era de tecnologia. E aí, vamos dizer, a cada 6 anos, o produto de informática, o material de informática, ele fica meio que obsoleto. Se a administração pública ela quer, de fato, ter uma atividade eficiente, respeitar uma produtividade, uma qualidade no serviço, ela tem que se adequar a isso? Tem ou não tem? Só que ela vai pegar esse bem, ela vai jogar fora? Não, ela pode alienar? Pode. Inclusive, quando a gente for estudar dispensa de exigibilidade, ela pode até doar, realizar a doação, entendendo que para que ela possa realizar essa atividade, ela tem que considerar que aquele bem é inservível. Inservível no sentido de inservível para ela. Ou ela prende um bem, não dá para a gente fazer isso com DVD pirata, mas se pudesse, imagina, leilão de DVD pirata, se está 5 por 10, sei lá, 3 por 10,
ia estar num leilão talvez aí uns 20 por 10. Mas você não tem talvez numa apreensão, às vezes de camelô, alguns produtos que de fato sejam originais e tenham uma qualidade? Veículo, moto, tem ou não tem? Tem. Posso leiloar? Posso. Sem problema nenhum. O que acontece? A gente entende que a concorrência ela tem uma obrigatoriedade em cima do valor. Isso que é importante para a gente. Se a gente está falando de alienação de bens, então a gente, lógico, não está falando de obras e serviços de engenharia. Então a gente está entendendo que essa concorrência ela é direcionada para outros serviços que não sejam engenharia, ou compras também. Só que a gente sabe que essa utilização é para cima de 650 mil. A pergunta é, se existe um bem que foi adquirido pela administração pública por uma decisão judicial, é opcional que eu utilize leilão ou é obrigatório que eu utilize leilão? Não defini valor ainda. A pergunta é, se eu tenho um bem, a pergunta da prova é essa, tá? O prefeito de Lilliput, da cidade, do município de Caxias, adquiriu determinado bem em virtude de uma decisão judicial e quer realizar procedimento licitatório. Letra A, é obrigatória a utilização da concorrência. Letra B, é obrigatória a utilização do leilão. Letra C, é discricionário a utilização da concorrência ou leilão. Letra D, né? ABC. Letra D, é discricionário a utilização da modalidade concorrência ou leilão, desde que esse bem não seja maior que 650 mil e, nesse caso, segundo a doutrina, é obrigatória a utilização da modalidade concorrência. Quem vai de obrigação de concorrência, letra A? Quem vai de letra B, obrigatoriedade de leilão? Quem vai de letra C, é discricionariedade do uso da concorrência ou leilão? Quem vai de letra D, discricionariedade do uso da concorrência ou leilão? Mas segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, se esse bem for acima de 650 mil, eu fico obrigado a utilizar a concorrência. Quem vai na última? Botei muito esmiuçadinho. Galera, preste atenção. E a gente já sabe a resposta, a gente já sabe a afirmativa. Pensei em alienação, o que eu falo? Não é obrigado a usar concorrência? O leilão, ele é exceção. Quando eu falo que o leilão é exceção, eu não disse que é obrigado a usar a exceção. Assim como na licitação internacional, é facultativo utilizar aquele procedimento. Então o leilão, ele entra como uma faculdade. Lógico que na utilização a preferência é realizada pelo leilão pelo tipo de procedimento, tá? O leilão realizado por um leiloeiro, no qual eles vão ter lances verbais com o objetivo de ter maior lance de oferta. Mas o procedimento de regra obrigatório, inicialmente, é a concorrência. Então, se existe essa situação, um bem adquirido por meio de uma decisão judicial, eu vou entender que existe sim uma discricionariedade, no qual caminho ele vai utilizar. Entendendo que a doutrina fala que é obrigatória a concorrência, se esse bem for maior que 650 mil. Mas se na sua questão não falar jurisprudência, não falar doutrina, não existe obrigatoriedade, porque a lei não fala. A lei fala, eu utilizo o leilão nos casos de decisão judicial da ação em pagamento para bens servíveis, penhorados e apreendidos. Só que ela diz que é o uso obrigatório para alienação de bens no caso da concorrência. Show de bola? Show de bola? Vamos anotar essa observaçãozinha?